Será que a expressão filhos de Deus em Gênesis capítulo 6 são os anjos de Judas? Versículo 6, Judas só tem um capítulo, então o versículo 6 de Judas são as mesmas pessoas? Vamos ler estes dois versículos, Gênesis e Judas. Gênesis diz: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então Gênesis capítulo 6, versículo 2. Judas, versículo 6 diz: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Homens capazes têm divergido sobre esse tema há anos, mas vou apresentar aqui 3 sugestões para provar que estas passagens, estes versículos, as ocasiões são diferentes, ou seja, elas tratam de assuntos diferentes. Primeiro, a frase filhos de Deus não significa necessariamente anjos. 3 vezes os anjos são chamados de filhos de Deus em Jó, capítulo 1, versículo 6, no capítulo 2, versículo 1 e no capítulo 38, versículo 7. Mas pelo menos 4 vezes essa palavra, filhos de Deus, descreve o relacionamento de Israel com Deus como filhos, ou seja, Israel é chamado de filhos de Deus. Vamos ler alguns versículos onde diz isto. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito, e eu te tenho dito, deixa ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Êxodo capítulo 4, versículos 22 e 23. Vamos ler outro versículo em Oséias. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Oséias capítulo 1, versículo 10. Mais um versículo em Deuteronômio. Filhos sois do Senhor vosso Deus, não vos dareis golpes, nem fareis calva entre vossos olhos por causa de algum morto. Deuteronômio capítulo 14, versículo 1. E talvez mais um versículo nos Salmos. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Ou seja, estava orando a Deus esse salmista. Salmo capítulo 73, versículo 15. Portanto, todos esses versículos expressam uma relação de favor com Deus, distinta de todas as outras. Esse pode ser o pensamento em Gênesis capítulo 6, quando se fala dos filhos de Deus, ou seja, estava tratando de homens na terra, crentes daquela época, chamados filhos de Deus. Em segundo lugar, em seu contexto, falando em Gênesis capítulo 5 e 6, esses versículos são a ponte entre a genealogia dos piedosos, ou seja, os crentes do capítulo 5, e a corrupção que exigia o justo julgamento do dilúvio no capítulo 6 de Gênesis. Uma vez que outras passagens consideram os homens e não os anjos caídos responsáveis pelo mal daqueles dias, o contexto favorece a visão de que a falta de separação do pecado por uma geração favorecida acelerou a corrupção. Ou seja, os crentes estavam se desviando naquela época. Vamos ler alguns versículos lá em Gênesis capítulo 6. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Gênesis capítulo 6, versículos 12 e 13. Você vai continuar no velho caminho que os perversos palmilharam? Estes foram levados antes da hora. Seus alicerces foram arrastados por uma enchente. Eles disseram a Deus: deixa-nos. Que é que o Todo-Poderoso poderá fazer conosco? Isso está em Jó, capítulo 22, versículos 15 e 17. Jó viveu naqueles dias diluvianos. Outro versículo em Pedro: ele, falando de Deus, não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça,
e mais 7 pessoas. 2 Pedro capítulo 2, versículo 5. Em terceiro lugar, o contexto em Judas também parece diferenciar as duas passagens. Com o Egito e Sodoma, como o Egito e Sodoma, esses anjos fazem parte de um dos muitos trigêmeos de Judas, que Judas fala em sua carta. Assim como os mencionados em Judas, no versículo 4, todos pecaram enquanto privilegiados e depois sofreram julgamento, como os do versículo 4 fariam. Vamos ler esses versículos para que você entenda. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que converteram em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Judas então, versículo 4. Se os pensamentos de Lúcifer trouxeram julgamento imediato, como nós temos em figura, Isaías capítulo 14, versículos 12 e 13, profecia, o pecado destes anjos em Judas 6 também deve ter chamado o banimento imediato para cadeias eternas. Vamos ler estas duas passagens para que você entenda. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Isaías capítulo 14, versículos 12 e 13. Mais um versículo em Judas para que você entenda. Versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Mesmo que os filhos de Deus em Gênesis capítulo 6 fossem anjos, eles eram anteriormente anjos caídos, já julgados, que por um período prolongado, como se supõe, coabitaram com mulheres. Esta não é uma ilustração daqueles que pecam enquanto privilegiados e, portanto, sofrem severamente. Portanto, temos que concluir que os filhos de Deus de Gênesis capítulo 6, versículo 2, não são os anjos de Judas, no capítulo 1, que é o único capítulo, versículo 6. Portanto, os filhos de Deus, em Gênesis capítulo 6, versículo 2, são crentes, são aquela parte do povo que era justo naqueles dias. São os crentes daquela época que começaram a se desviar, olhando para o mundo, olhando para a formosura do mundo. O mundo estava totalmente corrompido, a parte ímpia do mundo estava cada vez mais apegando-se ao pecado, poluindo este mundo, e quando aquela parte santa que representava Deus neste mundo começou a tomar o mesmo caminho, não havia mais um testemunho para Deus neste mundo, pelo menos um testemunho amplo que os crentes daquela época deviam preservar e testemunhar. Nós vemos o grande destaque em Noé, a vida de Noé. Noé achou graça diante de Deus, ou seja, aquela vida de comunhão com Deus eram poucos. E Noé se destacou. Ele era um homem representante de Deus neste mundo, por isso que Deus achou um homem do qual ele podia confiar os seus planos para aquele dia, e falou com Noé para a construção da arca e para a salvação da sua família, dos animais. Mas os crentes se desviaram e foram condenados, não ao inferno, mas foram condenados junto com os ímpios. Porque é assim que também o Novo Testamento nos ensina. Você pode ler 1 Coríntios capítulo 11, onde vemos que os crentes lá em Corinto não estavam vivendo à altura da vocação, do chamado de Deus para vidas santas. Portanto, Paulo diz que havia muito entre os coríntios que já dormiam, pois esta é a expressão para o salvo. Ele não morre, a morte não tem poder sobre ele. A morte no sentido, o poder da morte, não pode levar à segunda morte. Pode
ter poder sobre o corpo, a morte do corpo, mas não sobre a sua alma, o seu espírito, pois elas foram salvas pelo Senhor, pelo sacrifício de Cristo. Os crentes, aqueles crentes estavam sendo tirados deste mundo, pois não eram mais um testemunho para Deus. Não se arrependeram dos seus pecados, portanto Deus os havia julgado com a morte. Da mesma forma, nos dias de Noé, Deus já não encontrava um testemunho naquelas vidas que deviam testemunhar. Estavam se contaminando, estavam sendo deixados levar pelos ímpios, pelos descendentes de Caim. Portanto, Deus teve que julgar aquele mundo com o dilúvio das águas. Um grande rei da antiguidade, muito rico, ele disse uma certa vez: a verdadeira felicidade, aonde se encontra? Quem tem a verdadeira felicidade? Ele disse: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Salmo, capítulo 32, versículo 1. Essas são as palavras do rei Davi. Uma das verdades centrais do cristianismo é o perdão dos pecados. Sem ela, permaneceríamos em um mundo de desespero, sem esperança, apenas para perecer para sempre. A maior bênção da vida é saber que você está certo com Deus, que seus pecados estão perdoados. Esta bênção pode ser sua. Você acredita nisto? Em um voo, o voo dos 243 da Airlines sofreu uma descompressão explosiva a 19 mil pés sobre as ilhas havaianas e mais da metade do teto da aeronave desapareceu. Depois que o Boeing retornou com segurança ao solo no aeroporto internacional de Maui, um repórter perguntou a um passageiro qual foi o primeiro pensamento que passou pela cabeça dele, que passou pela sua cabeça. Ele respondeu: eu me perguntava se Deus me perdoaria de todos os meus pecados. Perguntas sobre o perdão de Deus são respondidas por Davi, inspirado pelo Espírito Santo, quando ele escreveu o Salmo, capítulo 32, versículo 1. Uma transgressão é a quebra internacional de um comando conhecido, melhor dizendo, intencional. Tudo o que fica aquém do padrão perfeito de Deus é o pecado. Isso inclui toda vez que eu voluntariamente quebrei a lei de Deus, toda ação cometida sem amor a Deus, ações omitidas que eu deveria ter feito e os pecados da mente e do coração. Davi escreveu no Salmo 51, impressionado por seu registro pessoal dos seus pecados diante de Deus: esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Não há nada mais ofensivo a Deus do que o vasto registro de nossos pecados pessoais contra Ele. Quando Deus perdoa, Ele perdoa cada pecado. Em nosso mundo, muitos reconhecem que há algo errado. A história prova isto. Deus diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Tenha certeza, você que me ouve, você pecou contra o Deus do céu. No Salmo 51, Davi escreveu: meu pecado está sempre diante de mim, contra ti somente pequei. O pecado é contra Deus. O pecado nos separa de Deus. O pecado nos desqualifica de entrar no céu. Mas damos a Deus que o perdão de Deus afasta o registro do meu pecado e o destino da minha alma. Muda o destino da minha alma. Antes era para o inferno, mas quando Deus nos perdoa, o nosso destino é para o céu. Esta é uma questão de pecado pessoal diante de um Deus santo. Quando Deus perdoa, Ele perdoa o pecador de todos os seus pecados. É o que diz Hebreus capítulo 10. Ele diz: jamais me lembrarei de seus pecados, de suas iniquidades. Deus não pode ignorar o pecado em seu universo. Deus pode perdoar porque Deus pode cobrir todos os nossos pecados contra Ele. É o prazer de Deus oferecer perdão a você. Davi conhecia bem o dia da expiação na história de Israel. Era o dia de cada ano em que o sumo sacerdote de Israel tirava sangue de um animal que havia sido sacrificado no pátio do tabernáculo e o levava para o lugar santíssimo. Foi aqui que o sumo sacerdote espargia o sangue sobre o propiciatório da Arca da Aliança. O propiciatório era a tampa, ou a cobertura da arca. O sangue era espargido ali sobre a presença
do santo Deus que habitava entre as asas dos querubins que sobrevoavam o propiciatório. O sangue cobria a lei que o israelita conhecia, mas não obedecia, protegendo o pecador por mais um ano do julgamento de Deus. A lei estava dentro daquela arca. O sangue dos sacrifícios do dia da expiação prefigurava o sangue do sacrifício do Filho único, unigênito de Deus, séculos depois. Seu precioso sangue pode cobrir o registro de nossos pecados pessoais e nos proteger para sempre da ira de Deus. Seu sacrifício nunca teria que ser repetido. Na cruz, Deus lidou com os pecados passados, presentes e futuros, de uma vez por todas. Então Deus pode perdoar, porque Ele olha para o que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz. Por causa do sangue do sacrifício de Cristo, nossos pecados podem ser cobertos. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Efésios capítulo 1, versículo 7. Pecados cobertos significa que eles são totalmente, completamente e generosamente perdoados. Sem perdão, você perderá sua alma e Deus julgará seus pecados. Seus pecados já estão cobertos, você que me ouve. Seus pecados estão cobertos. Você é a pessoa abençoada do Salmo 32, versículo 1, e a vida eterna é sua para desfrutar. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Porque Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. João capítulo 3, do versículo 16 a 21, e estas são as palavras do Senhor Jesus. Termino este vídeo perguntando: você será esta pessoa bem-aventurada, feliz, muito feliz neste mundo? As coisas desta vida, que são honestas, são permissíveis, foram dadas por Deus, nos trazem muita felicidade, mas são passageiras, terminam. Não existe maior felicidade do que estar em paz com Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: sendo justificados ou tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Você já tem esta paz? Se adquire pela fé, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Crê no Senhor Jesus Cristo, você será salvo.